Seja com a paz do Senhor Jesus. Eu vou começar tomando água. Quero dizer que é um motivo de honra, apesar de eu ser o mais novo da igreja, estar aqui hoje para ministrar a santa palavra do Senhor. Que Deus me deu o discernimento, a sabedoria a qual realmente eu preciso. Porque tudo quanto a gente vai fazer, pretende falar, é sempre pedindo a orientação do Senhor. Para mim, eu sei que não é fácil, porque até mesmo o meu falar já está complicado, porque todos sabem que eu fiz um procedimento e esse procedimento me interrompe a minha voz. Mas a voz de Deus não faz eu me calar. A voz de Deus faz eu continuar. Porque se foi para esse propósito que Ele me permaneceu em pé, é para que eu possa revelar o que o Senhor tem para me dizer nessa noite. O Senhor já colocou no meu coração nessa noite. Pode abrir a Bíblia de vocês, que se encontra no livro de Mateus. Capítulo e o verso que eu vou ler. O capítulo é o 4 e o verso é o 5. E o tema dessa ministração é momento de se arrepender. É muito bem conhecido, mas geralmente demora a gente ouvir essa ministração. Eu já ouvi ela, mas se o Espírito não me engana, aqui no nosso ministério ainda não foi ministrado. Que diz assim a palavra do Senhor. Capítulo 4, verso 17. Desde então começou o Senhor Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. É muito bem esclarecido. Já estamos vivendo esse tempo, o reino de Deus. O Senhor Jesus veio e deixou tudo preparado. Ele foi, mas deixou o seu legado. Ele foi espiritualmente, mas deixou o seu legado espiritualmente, fisicamente, mas o seu legado espiritualmente ficou para conosco. Desde então começou o Senhor Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Esse, um momento tão esperado, finalmente chegou. Era muita gente que já conhecia naquela época qual era o propósito de Deus, o propósito do Senhor Jesus. Mas tinha muita gente que sabia, mas não colocava em prática. E era por essa razão
e ele iniciou o seu ministério na terra. Muitos, talvez até parente próximo do Senhor Jesus, mas não colocavam em prática o que ele realmente ensinava. O Messias inicia seu ministério publicamente e revelou a seu profeta precursor. Quem foi o profeta precursor do Senhor Jesus? Sei que a igreja sabe quem é. Muito bem. Que o batizou, o Pai apresentou aos que estavam presentes e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Após essa apresentação pública, o Senhor Jesus consagra-se no deserto, vencendo os argumentos do tentador. Ele já sabia o que haveria de fazer a partir de então. Ele foi tentado, mas o tentador não conseguiu vencer, nem tomar posse do que ele tinha preparado. O tentador queria simplesmente ver ele cair em fracasso, cair em decadência, porque 40 dias jejuando, a palavra nos diz, e orando, não foi possível ao tentador conseguir tomar a rédea. Ele continuou se afastando e vai continuar se afastando até o dia da volta dele. Quanto mais se aproxima o tempo, mais ele distante vai ficando. Esse é o propósito daqueles que têm joelho dobrado para colocar em prática aquilo que o Senhor Jesus ensinou. Agora ele inicia seu ministério de pregação. Sua voz era ouvida e ecoada nas ruas por onde ele passava. Muitos ouviram sua voz, suas primeiras palavras. Palavras essas que seguia a tônica do seu precursor. Arrependei era o seu assunto. Mudança de mente e intenção e atitude era o seu apelo. Do divino pregador, uma mudança deveria fluir no interior dos ouvintes, convertendo e transformando corações endurecidos. Ele não parava, ele não cessava, ele andava e todos os locais aonde ele passava, ele era observado pela dedicação que ele tinha. E o que mais ele pretendia era ver mudança e corações transformados. A convicção era unilateral e servia para os pecadores extravagantes e para os religiosos legalistas. Todos deveriam passar por essa porta de arrependimento. Ali ele não tinha pessoas que fosse judeu, que fosse samaritano, que fosse quem fosse. A pregação do Senhor Jesus era para ser realmente esclarecida e deixar todos esclarecidos. O arrependimento é a mensagem que ultrapassa o limite da história. Começou com o precursor de Jesus,
Todos sabem quem é, né? João Batista, né? E foi a tônica durante o ministério do Senhor e deu sequência. Com quem? Deu sequência com quem, igreja? Com os apóstolos. Os apóstolos tomaram posse, receberam e foram quem deram sequência no trabalho. O arrependimento é necessário, pois o reino já está presente. A proclamação do Evangelho evidencia que o que falta é o seu estabelecimento. Fica bem claro que não podemos parar, né? Mas esse já pode ser visto e sentido através do seu porta-voz. Quem é o porta-voz? Podemos saber? A igreja sabe quem é o porta-voz? O porta-voz era o Senhor Jesus. Era o maior porta-voz, porque ele veio depois de João Batista. Pregou, alcançando os que estavam longe e que falou aos que se aproximavam dele. Tinha pessoas que estavam com os ouvidos atentos e tinha pessoas que estavam com seus corações revoltados. A vinda dele torna o ser humano indesculpável, pois ele não veio apenas para anunciar, como também para pagar o preço da salvação. Ele não veio só num propósito de ensinar. Ele veio também demonstrar o seu papel, o único que ninguém pode fazer igual a ele. Oh, aleluia. Voltar-se para Deus é a atitude emergencial dos ouvintes da sua mensagem. A lei encerrou a sua participação na história, tendo seu cumprimento no próprio mensageiro de boa nova, Jesus Cristo. Ele foi e é o mensageiro de boa nova que estamos aqui neste momento, simplesmente sentindo a presença dele em nossos corações. Agora resta nós olhar a sua cruz. A última mensagem deixada pelo divino pregador foi o arrependimento. Direciona nossos olhos para ele e é dessa forma que ele nos atraiu. Tomando o nosso lugar e assumindo nossa culpa, não devemos olhar com pena ou pesar, pois a cruz foi a sua maior expressão de amor. Não devemos ser conduzidos por sentimento de erros e consequência. O juízo é só o arrependimento. É só o arrependimento que nos aproxima da cruz e abre os nossos olhos para o vislumbre da glória futura. Arrependei-vos. Foi o tema que o Senhor Jesus iniciou sua pregação. Que o amor é visto, e já em suas primeiras palavras. Voltarmos para Deus, seguirmos os passos de Jesus e abrirmos a mão de tudo quanto possa atrapalhar a nossa caminhada. Arrepender é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. O que também mantém a nossa comunhão com nosso Senhor. É preciso entender que o reino veio junto com o seu rei.
e que para entrar nesse reino é preciso ouvir a sua mensagem e submeter-se ao seu senhorio. Mudança de mente, de foco e também de disposição. Pegar o caminho inverso do rumo, sentido contrário da maioria. Seguir o Salvador, rumo à salvação. Arrependei-vos é o primeiro passo. A cruz é o caminho e o céu é o seu destino. Que essa seja a sua motivação. Também sua pregação. Seja você também um porta-voz do reino de Deus. Essa foi a mensagem que o Senhor colocou nessa noite no meu coração. O arrependimento. O arrependimento é um dos fatores mais importantes. Quando a gente usa o arrependimento, o que é que nós estamos pensando? Deixar o nosso caminho, deixar o nosso sentido, aquele local, aquele determinado local, aonde que não é bem visto sobre os olhos do Senhor Jesus. Virar ao contrário e pegar o caminho inverso. Deixar que o nosso Senhor Jesus Cristo nos conduza com amor no coração. Porque o crer é crer, Deus deu a razão de nós viver. Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.